Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Saindo da Caixa como a Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Aqui nós falamos sobre leituras akáshicas planetárias, sobre o momento, sobre a energia do momento, o que está acontecendo nos bastidores. Vem saber! O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística, especialista em leitura de registros akáshicos. E se você quer saber um pouquinho mais sobre como está este momento na humanidade, fica aqui comigo que eu já conto tudinho para você. Eu gostaria muito de agradecer as pessoas que fizeram suas perguntas, porque é muito mais fácil acessar registros planetários quando a gente tem alguma pergunta. Então, eu vou agradecer ao William, a Jane, a Raquel e a Tatiana que enviaram suas perguntas e que tiveram suas perguntas selecionadas. As outras perguntas eu vou tentar responder na semana que vem, ou se não for possível, eu respondo durante a semana ainda. Eu trago essas respostas para vocês, tá bom? Eu selecionei 4 perguntas para que a gente possa cumprir com todas essas perguntas num prazo aí de no máximo meia hora, para que esse programa não fique muito longo. Então vamos lá. A primeira coisa, que quando eu abro os registros akáshicos, eu inicio com uma espécie de tontura, como se meu corpo estivesse sacudindo muito, como se eu estivesse dentro de um jipe pulando, né? Essa sensação assim do corpo sacudindo. E em seguida eu vejo uma cena como se a Terra levantasse, assim, numa explosão, né? Muito parecido com aquelas cenas de filme que a gente vê quando joga uma bomba e a Terra sobe, né? Num jorro de terra para todos os lados. E essa sensação de tontura, ela se torna mais intensa, uma sensação de meio claustrofóbica, de que eu não vou conseguir respirar, de que algo está se desmanchando na estrutura. E essas sensações, elas evoluem, e eu pergunto então aos senhores dos registros o que isso significa. Então é me informado que esta é a metáfora para o que está acontecendo nesse momento. E já há uma semana, mais ou menos, que isso se iniciou, e que as estruturas dentro do umbral, elas estão sendo sacudidas, literalmente sacudidas. Não há um ataque. Então, uma das primeiras perguntas, né, que me fizeram foi: nós estamos sendo atacados porque as energias estão bastante densas, bastante complicadas. Não é um ataque. Não que nós não sejamos atacados eventualmente. Vocês já vão entender o que acontece. Nesse momento é quando as estruturas do baixo umbral, né, as estruturas mais densas, elas estão ruindo. E elas não estão ruindo por serem atacadas, porque alguém está fazendo algum movimento. Elas estão ruindo por causa da consciência planetária, da consciência do planeta verdadeiramente. Não exatamente dos seres humanos, mas do planeta. Como eu já havia explicado aqui em algum momento, Gaia já fez a sua transição. E a consciência de Gaia, então, é uma consciência de 6ª, 7ª dimensão. E o planeta, ele está mergulhado dentro do astral, dentro daquilo que nós chamávamos de 4º plano de existência. Então, dentro desse plano, que é em camadas, nós temos o baixo umbral, umbral médio, umbral superior. Aí nós temos todo um plano do astral e astral superior, né? O astral médio, que a gente chama, e o astral superior. E nós estamos, em termos de planeta, já no astral, né? Na parte saindo do umbral, seria assim. E quando o planeta ele faz esse movimento, que há umas 2 semanas ele rompeu aquela membrana, né,
que a gente diz, ele rompeu uma membrana do umbral e ele segue, né, através desse plano de existência, vibrando cada vez em frequências mais elevadas, essas estruturas que eles chamam de malhas estruturais desse espaço, dessa construção mental, que é o umbral, estão se rompendo. Ou seja, a consciência que mantém essa parte, ela não consegue mais permanecer aqui. Então, o que foi criado no umbral, essas estruturas tão densas, tão primitivas, elas estão ruindo, elas estão sendo destruídas. E é como se ocorressem terremotos por lá. E vai se quebrando essa estrutura, essas malhas que formam a estrutura do espaço-tempo dentro do umbral está ruindo, está se desmanchando. Nesse processo, existem muitos seres que estavam nessa parte do umbral, alguns estavam adormecidos porque acreditam, né, no juízo final, acreditam que vão ficar dormindo até haver um juízo final, estavam dormindo então no umbral e agora despertam. Essa sensação de ataque, essa sensação de uma certa densidade é em função dessas consciências adormecidas que estão despertando e que estão extremamente agitadas em função desse momento. E aqui eu vou lembrar para vocês, eu coloquei lá no meu Instagram um link para uma oração de proteção poderosíssima de Miguel Arcanjo para ancorar a egrégora de Miguel na sua casa e trazer essa proteção para você, para sua família, né, para as pessoas que convivem com você e para passar por esse momento, ok? Então, quem quiser baixar essa oração, eu vou deixar lá mais umas 2 semanas. Então, aproveitem nesse momento, baixem essa oração. Eu não sei por quanto tempo ela vai ficar lá. Então, se eu fosse você, baixava logo. E faça todos os dias. Por quê? Porque essa oração, ela dura em torno de 24 horas, a proteção. A gente cria uma proteção e ela dura 24 horas. Quanto mais você fizer e reforçar, mais firme ela vai ficar na sua casa, mais essa egrégora vai permanecer. Então vai chegar um momento que você vai estar sobrepondo uma proteção à outra. Aí vai começar a ficar muito bom. Mas tem que fazer todos os dias. Um dia que você não faz, ela vai baixar, essa energia ela vai baixar. Então faça todos os dias, antes de dormir ou ao acordar, como você preferir. Eu sempre faço ao dormir. Eu me deito na cama e faço a minha proteção, até em função, né, dos sonhos à noite, tudo melhora, ok? Então faça a sua proteção. O que é falado então é que esse processo que está acontecendo no umbral, ele vai durar em torno de 6 meses ainda. Então nós temos aí chão pela frente, nós temos muitas coisas com as quais lidar. Perceba que já é um momento complicado, já é um momento que nós estamos tendo que lidar com muitas coisas. E além disso, também temos essa questão agora relacionada a essa faixa do umbral. Nós já havíamos falado sobre isso, já faz bastante tempo que nós sabemos dessa informação. É falado que nesse momento de transição, nós sabemos que nem todas as pessoas irão fazer a transição. Existem algumas situações aqui. A primeira é aquelas pessoas que conseguirem atingir um nível de consciência, um nível de autonomia, de autorresponsabilidade. Essas pessoas irão fazer a transição. Elas vão conseguir um nível de consciência para sair da prisão e passam para o próximo passo, que é o passo de aprendizagem. Não é que nós vamos ascensionar, nos transformar em seres de luz, mas nós vamos dar um passo à frente. Existe também aquelas pessoas que, ao conseguirem sair deste lugar, desta prisão, do sistema de prisão, que nós chamamos gentilmente de Matrix, essas pessoas vão conseguir voltar para casa, ou seja, cumpriram o papel que precisavam fazer aqui e têm a permissão
para voltar para casa, para voltar para suas antigas vidas. Na verdade, não exatamente antigas vidas, mas uma vida nova, obviamente. Talvez na sua origem cósmica, talvez em outros lugares, mas poderão, enfim, seguir suas vidas normalmente. E existem aquelas pessoas que não vão conseguir atingir o seu nível de consciência para irem adiante. E também não podem mais permanecer na Terra, porque a Terra não vai mais ter uma matriz que comporte esse tipo de consciência. Então, muitos seres que não vão ter nível de consciência para permanecer numa Terra de quinta dimensão vão ser levados daqui. Alguns já estão sendo levados, em especial esse povo que estava adormecido, né? Já estão sendo levados. A ideia aqui é que eles sejam levados para lugares novos, lugares que são selecionados, cada um para o seu nível de consciência. Então, cada grupo com um nível de consciência semelhante vai poder estar num lugar próximo. A ideia é que um grupo não atrapalhe o outro. Então, provavelmente teremos aí em torno de 12 sistemas solares, 12 planetas que irão comportar esses seres que sairão da Terra. E é uma quantidade imensa, tá, gente? Porque se nós temos em torno de 8 bilhões de pessoas encarnadas, acreditem, nós temos 3 vezes mais pessoas desencarnadas. São muitos seres desencarnados, certo? Continua vindo gente para cá, então só aumenta, né, a população deste planeta. Continua vindo seres para encarnarem aqui. Então aumenta muito e tem muitas pessoas que estão desencarnadas e que agora terão que ser levadas embora. Isso não é castigo, certo? Eu quero deixar muito claro aqui que isso não é castigo. Na verdade, isso é uma segunda chance, isso é uma forma de elas poderem seguir as suas vidas, começarem de novo, como se nada tivesse acontecido. Eu vejo muito isso como esse despertar mesmo do planeta, como esse despertar da consciência. Então, há muita transformação. Eu entendo que muitas pessoas ficam apreensivas em função de que muitas pessoas estão morrendo. É muito triste isso. E acho que é o momento de nós termos um pouco de compaixão. Acho que é o momento de nós assumirmos as responsabilidades também. Entendo que precisamos ter mais empatia com os outros. Está faltando muita empatia. As pessoas estão muito polarizadas. É um momento da gente botar a mão no coração e pensar um pouquinho sobre as nossas atitudes, sobre o que nós estamos fazendo em relação ao outro. Será que estamos olhando verdadeiramente com compaixão para o outro? Vou deixar essa pergunta no ar para você, ok? Coloque a mão no coração e veja se você está realmente olhando com compaixão. Não é hora de julgamento, não é hora de fazer guerra entre um lado e outro e, principalmente, não é hora de polarização, certo? Eu acredito que foi em 2010, entre 2010 e 2012, que Gaia já recebeu lá atrás o direito de se individualizar, de se autoconscientizar, ou seja, ela deixa de ser aquilo que me é dito um ente, ela era um ente e ela deixa de ser um ente para ser um ser individualizado, para ser uma mestra, para ser um ser de luz ascensionado. E quando ela faz isso, ela ganha também o direito de escolher. E ela pode agora escolher aquilo que ela quer ou não aceitar das nossas atitudes, aquilo que ela quer ou não aceitar do ser humano. Porque o ser humano, sobre a Terra, ele tem deixado muito a desejar. Esse cuidado com a natureza, esse cuidado com tudo, nós estamos deixando muito a desejar. E me coloco junto nisso. Por quê? Porque às vezes nós não somos assim tão pontuais quando a gente faz uma seleção do lixo, quando a gente
cuida, quais são os produtos químicos que nós usamos. Então está na hora da gente olhar para isso também. Será que não sou eu também uma pessoa que estou levando mais animais à morte? Será que não sou eu que estou ajudando a poluir o planeta? Será que não sou eu que estou criando muito e muito e muito lixo? Então a gente precisa olhar um pouco para isso. Precisa tentar, de alguma forma, reduzir um pouco este lixo. Eu entendo que lá, a partir de 2010, 2012, quando Gaia se individualiza, ela também começa a demonstrar para nós que ela já não quer mais, assim, aceitar tantas coisas, né? Permitir tudo o que está acontecendo. Houve também uma pergunta sobre as conexões mais elevadas. Eu entendo que a pergunta que seja o nosso contato, né, com esses seres de outras consciências, ou mesmo o nosso contato com a nossa consciência. Então, sobre as outras consciências, sobre aqueles seres que nós conhecemos como mestres ascensos, seres de luz, enfim, eu entendo que há um pedido aqui, há uma súplica para que nós, nesse momento, nos concentremos 100% no processo físico, na nossa cura, na nossa libertação, em recriar as nossas relações nesse planeta, nossas relações humanas, em conseguir reintegrar os lados que nós polarizamos e que a gente se esforce muito para fazer isso. Eu entendo que é o momento da gente tomar esse processo e acelerar o nosso processo na Terra e que a gente pare de esperar tudo do alto, que a gente pare de esperar que eles venham nos salvar, que eles venham fazer alguma coisa, que eles nos ajudem para tudo. Por quê? Porque verdadeiramente eles não podem fazer nada por nós. O processo aqui é nosso e nós vamos fazer esse processo e ninguém mais. Eu entendo que esse acesso a esses seres de luz, ele está um pouco cancelado. Não que eles não respondam mais, não que eles não venham quando são chamados, mas para o nosso grupo, por exemplo, eles falaram isso. Eu perguntei no momento para Kuthumi, ele havia vindo para trazer uma mensagem sobre os animais, e eu perguntei por que a mensagem e as mensagens deles em geral estava tão curta, e eles disseram, porque vocês não precisam mais. As nossas mensagens serão cada vez menos necessárias. E isso é um momento em que nós temos que assumir o nosso eu adulto, o nosso eu maduro nessa relação. Eu entendo que eles não querem mais fazer esse trabalho, eles não querem mais ficar trazendo informações, trazendo ensinamentos, porque verdadeiramente eles percebem que não está funcionando. Tantas mensagens lindas, tantos conhecimentos, tantas informações passadas, para quê? Se quando chega num momento desses, como esse que está acontecendo, a gente não sabe o que fazer. A gente se desespera, a gente atropela os outros, a gente se torna inimigo do vizinho. Para quê? Para que tudo isso? Para que tanta informação sendo mandada se a gente não está utilizando? Então, eles entendem esse processo das muitas mensagens, das muitas informações passadas, como um processo que não funcionou. E agora é o momento da gente assumir esse processo sem esperar que eles façam esse papel. Então, sem esperar que sempre venha alguém nos dizer o que fazer. Eles lembram assim, né? Quando os pais mimam demais os filhos, né? Dão tudo para os filhos se tornam fracos, os filhos se tornam mimados. E nós somos esses seres mimados, nós somos esses seres mal acostumados, sempre achando que alguém vem para passar a mão na cabeça, para perdoar pelos erros que a gente faz. E esse processo não existe mais. E a gente precisa se conscientizar. A gente precisa se conscientizar que tudo isso que nós estamos passando aqui no planeta nada mais é do que a consequência de tudo que já aconteceu até aqui. É apenas mais um passo. E isso já foi avisado muitas vezes. Nós já falamos isso muitas vezes.
que tudo isso iria acontecer. Nós só não sabíamos que era uma pandemia, mas nós sabíamos sim que haveria alguma coisa que traria muitas mortes e que havia um processo que tinha que ser feito e que não foi feito, né? A gente sabe que não foi feito, nós não fizemos. Vou me colocar dentro desse processo. Acho que nós deveríamos ter sido mais fortes. Acho que nós deveríamos ter nos transformado, nos curado mais em tempo. E não aconteceu. Então agora há um processo que vai forçar os nossos conteúdos internos a virem à tona. Os nossos medos, né? Tudo aquilo que a gente achava que tinha de certeza, as dúvidas vieram à tona. Então, vamos olhar para isso. Vamos trabalhar. Precisamos fazer a transformação. Alguém me perguntou assim, dá tempo ainda? Não é que dá tempo ainda. A transição vai acontecer à medida que nós nos transformarmos. Se nós não nos transformarmos, não vai acontecer a transição. Precisa haver um mínimo de pessoas com essa consciência desperta, com essa consciência transformada, ou o processo ele não vai acontecer. Gaia vai embora e a gente só vai ser levado para outro planeta, né? Só vai fazer a transição quem passar, ok? Então vamos nos esforçar um pouco mais. Outra pergunta então foi sobre o papel das mídias, né? E sobre essa guerra de manipulação que está acontecendo nas mídias, em todos os tipos de mídia, na verdade. Mas me parece que a mídia televisiva é um pouco mais enfática, mas tudo bem. Quando eu pergunto para os mestres, né, sobre os papéis da mídia, enfim, eles são bastante pontuais em dizer, cada um veio fazer o papel que tem que fazer. E cada um também está buscando os seus interesses. Então, quando eu abro as informações sobre essa questão da mídia, é muito interessante porque, assim, palavras dos registros, né? Há muito tempo que as mídias deixaram de informar e começaram a fazer um show. E que esta forma de fazer eles encontraram um mercado onde eles passaram a ganhar muito dinheiro. E quando eles passaram a ganhar muito dinheiro, a informação deixou de ser uma informação neutra. Ela passou a ter polaridades ali. E nós estamos num momento em que as pessoas estão polarizadas por tudo que nós estamos vendo, por todo o processo que nós estamos passando. É um momento na humanidade, não é só Brasil, não. Se vocês observarem esses movimentos em outros lugares, eles também estão acontecendo em outros países, não é só aqui. As pessoas estão altamente polarizadas, tudo que se fala é ofensa, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de separação. As pessoas que estão polarizadas, elas não estão na consciência de transição. E esse é o objetivo. Se eu consigo fazer as pessoas assumirem um lado, escolherem um lado que está polarizado, entrarem na guerra, essas pessoas, elas entraram no jogo da manipulação. Elas estão dentro do jogo da manipulação, elas estão se permitindo serem manipuladas. E quando elas se tornam manipuláveis, elas acabam fazendo parte do jogo. Esse é o jogo do momento. O jogo do momento é polarização. Já foi falado aqui também, em um dos episódios, sobre esse processo da polarização. E que isso vai crescer até explodir. Porque a ideia da polarização é que a gente entre em guerra contra nós mesmos. Humanos contra humanos, né? Povos contra povos, irmãos contra irmãos, familiares contra seus próprios familiares. Isso causa uma ruptura no sistema. Isso causa uma ruptura no sistema. A hora que nós tivermos que nos unirmos para fazer uma mudança,
Não vai acontecer. Porque cada grupo que tentar se unir para criar uma mudança vai ter um grupo contra. Esse é o resultado da polarização. Cada vez que alguém tentar fazer um movimento para fazer alguma transformação, alguma mudança, vai ter um grupo contra. Então, à medida que nós vamos sendo polarizados por esse sistema de crenças, por esse sistema de informações manipuladas, nós vamos rompendo esse sistema e vamos nos enfraquecendo. Então, é um processo, sim, para ganhar poder, para ganhar dinheiro. Cada grupo vai escolhendo o seu lado. Cada grupo vai escolhendo a forma como quer manipular. Alguns manipulam puramente pelo dinheiro. Outros manipulam apenas por poder. Outros manipulam porque estão num círculo de ódio tão grande que eles querem infringir esse ódio aos outros, eles querem fazer o outro sofrer, porque dentro dele é um emaranhado de ódio, de raiva, de irritação, de tudo, e eles querem que o outro sofra. Então eles vão manipular, eles vão criar situações para prejudicar os outros. Outros vão manipular apenas para ter razão, para dizer que a forma como eu penso, ela é mais culta, ela é mais correta, eu tenho razão, eu sei mais do que você, eu tenho mais cultura, eu tenho mais conhecimento. Então, algumas pessoas estão entrando em brigas apenas para terem razão, porque há uma necessidade do seu ego de terem razão. E, infelizmente, se vocês olharem ao seu redor, e talvez se vocês olharem com muita sinceridade para dentro de vocês mesmos, vocês vão se encontrar em algum desses grupos. E é importante, né, que a gente possa entender que a partir do momento que eu me polarizo, que eu escolho um lado, eu estou fora do processo, porque afinal de contas, a quinta dimensão ou consciência de quinta dimensão é uma consciência que não tem polaridade, ou pelo menos não tem tanta polaridade como tem aqui. Ainda tem, né, polaridade. Mas a ideia é diminuir as polaridades e não aumentá-las cada vez mais. Então, esse é um processo que, de alguma forma, infelizmente, nós estamos perdendo o chão para todo esse jogo de ilusão e manipulação. E vamos agora então para a última pergunta, que é quais os prognósticos desta pandemia, né? Quando vai acontecer, se vai terminar, o que é previsto, né? A primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é: os registros akáshicos, eles não fazem previsão, eles trazem situações que já estão pensadas, que já estão num planejamento, e na maioria das vezes de pessoas aqui da Terra, quando as pessoas estão pensando em fazer uma guerra, estão comprando armamento, então é trazida a informação de que provavelmente vai haver uma guerra. E assim por diante. O que os registros acessam são as probabilidades de um futuro acontecer. Mas essas probabilidades, elas mudam toda vez que nós fazemos uma escolha. E isto é muito interessante, que essa informação fique muito gravada na sua cabeça. Cada vez que você escolhe, você muda o futuro. Olha o poder que você tem em mudar o futuro. Faça as suas escolhas. Deixe de ficar em cima do muro. Deixe de esperar que o outro traga uma solução que você pode trazer. Pare de esperar pelo outro. Faça as suas escolhas, faça a sua transformação, ok? Então, o que nós vamos falar aqui sobre a pandemia? Esse processo todo é um processo que tem por trás muitos planejamentos, muitos objetivos. Tudo isso foi trazido por um objetivo maior. Eu entendo que essa pandemia, ela estava sim no planejamento de vários seres encarnados e não encarnados. Então, tem muitas coisas por trás, tem muitos níveis de realidades
por trás de tudo isso que está acontecendo nesse processo da pandemia, tá bom? Um dos objetivos maiores desse processo é transformar as estruturas mundiais de governo, política, financeiro. Então, há um projeto grande aí por trás, certo? E eu diria que é um grande golpe mundial acontecendo. Isso não é Brasil, certo, gente? Isso não é Brasil, isso é mundial. E vamos além, né, desse processo. Eu entendo que muito além de toda essa história, né, das teorias de conspiração que nós vemos por aí, existem alguns projetos acontecendo. Bom, nós não vamos ver essa pandemia ir embora assim tão cedo. Não vai ser em 2021. Nós vamos entrar em 2022 ainda com essa pandemia. Vai demorar para essa vacina fazer efeito. Ela não vai funcionar totalmente agora nesse primeiro momento. E existe sim uma pesquisa que vai trazer um remédio novo. Este remédio, sim, ele vai começar a trazer algum resultado, mas não é agora. Essa pesquisa está em andamento. Ainda não é o remédio, é uma pesquisa que traz outras questões para todo esse processo, mas em algum momento esse remédio vai surgir e esse remédio ele vai trazer resultados um pouquinho mais palpáveis, um pouquinho melhores para esse processo que nós estamos passando. Há um processo que nós já sabíamos, que nós já conhecíamos. Lá pelo ano de 2001, 2002, eu fui levada a visualizar o planeta de cima, no ano de 2050. E nessa visão, nesse processo de informações que eu tive, me admirei muito porque o planeta estava muito limpo, né? O ar do planeta muito limpo, não havia muita poluição. Me parece que vai haver uma troca em alguns processos industriais, químicos e tudo mais. Então, vai haver uma mudança grande na questão da poluição do planeta nesses próximos 30 anos. Outra questão me chamou muita atenção, que é a quantidade de verde. É como se o planeta ele tivesse germinado, é como se as plantas elas estivessem crescendo mais. E era essa sensação. Não era só de que os seres humanos fizeram um movimento. É a sensação de que a própria natureza parece que ela revigorou de uma maneira muito intensa. Em compensação, eu entendo que uma boa parte das pessoas, talvez 1/3 da população, talvez a população reduza em 1/3 até lá, e eles não me dizem que é a pandemia que vai fazer isso, ok? Talvez sejam outros processos, talvez sejam processos naturais da nossa própria cultura, talvez isso vá se modificar, talvez a gente pare de ter tantos filhos, talvez a população diminua, não sei. Mas há aqui um processo, sim, de redução grande da nossa população, e isso é algo que a gente já sabia e que é algo que eu acho que nós não precisamos ficar pensando, porque isso não é julgamento, isso não é castigo, isso é escolha. Tudo isto é escolha. Tudo isso, de alguma forma, em algum momento, nós escolhemos. Conscientemente ou não, mas nós escolhemos. Então, a gente também tem que parar de pensar que tudo é castigo, que tudo é ruim. É óbvio que tudo que está acontecendo é triste, dói, é complicado, mas nós precisamos entender que vai acontecer de alguma forma, certo? Há um bom tempo nós estamos nos preparando para todo esse processo, para que a gente possa
aprender com esse processo para que a gente possa se libertar, porque é o momento da grande libertação da Terra, é o momento de uma grande libertação das consciências da Terra. Eu fico muito impressionada porque se a gente for falar com pessoas lá de 1500 para trás, a consciência não mudou. Nesses últimos 500 e tantos anos, a nossa consciência está estacionada no passado. Nós não evoluímos tanto assim. Nós tivemos um avanço quando a internet surgiu e que nós começamos a nos olhar cara a cara, que nós começamos a dizer tudo o que a gente pensa. Eu acho que esse processo ele acelerou um processo de olharmos um pouco mais para certas questões que estavam muito erradas. Mas verdadeiramente, e os nossos sentimentos? E a nossa consciência? Será que nós realmente entendemos esse processo? Ou será que nós só estamos reagindo às pressões externas? Será que é consciência mesmo? Será que nós verdadeiramente estamos nos transformando? Isso me preocupa bastante. Como eu sempre falo para vocês, é o momento da gente olhar para a gente, né? Quando eu me preocupo olhando para a população, para a humanidade, é óbvio que eu olho para mim e eu busco melhorar, e eu busco em mim aquilo que às vezes eu reconheço nesse processo, esse processo egóico, né, narcisista que nós temos, que tudo tem a ver com a gente, tudo é para a gente, pela gente ou por causa da gente. Então, ou a gente tem um processo de culpa, ou a gente tem um processo de raiva, ou a gente tem algum tipo de reação. E isto é extremamente infantil. Quem acha que tudo gira ao seu redor, que é para si ou por sua causa, é criança. E nós já deveríamos ter passado dessa fase e assumir responsabilidades. Assumir responsabilidades em todo o processo. Em todo o processo. Deixar de acreditar em tudo o que as pessoas falam. É isto ou aquilo, é isto ou aquilo. E a gente vai se polarizando cada vez mais. Então há um olhar muito cuidadoso que a gente tem que ter agora nesse momento, né? Há um olhar muito cuidadoso. Eu acho que tudo o que tem acontecido sempre tem dois lados, né? Eu acho que esse processo da pandemia serve aos dois lados. Eu acho que se por um momento parece haver aí uma conspiração, há também toda uma questão de dar essa parada, olhar para si, pensar um pouco, ter um pouco de compaixão pelo outro, ter um pouco de compaixão por si também. Então, é um processo de transformação, com certeza, é um processo de transformação poderoso, é um processo de grande transformação. Quando se falava lá atrás, nos 3 dias de escuridão, talvez não sejam 3 dias, né? Talvez sejam 3 anos. Talvez sejam 3 anos de escuridão. Talvez sejam 3 anos de lockdown. Talvez sejam 3 anos em que nós vamos ter que cuidar tudo que a gente faz. Eu não sei. Eu estou apenas aqui trazendo essa reflexão para a gente. Mas, de qualquer forma, eu gostei de ver o planeta mais verde. Eu gostei de ver o planeta com ar mais puro. Uma sensação de maior paz. Embora eu acredite que em 2050 a gente não vá ter ainda conseguido fazer todo o processo da transição. Não da maneira como está, pelo menos. Mas eu gostei de ver. E gostaria muito de estar aqui daqui 30 anos, né? Poder ver isso acontecer. Poder ver todo esse processo do planeta se transformando, entendendo que a gente tem que olhar para fora. A gente tem que olhar para fora também. A gente tem que olhar para o planeta, para a humanidade. A nossa vida não é aqui. A nossa vida, verdadeiramente, é a parte espiritual. Então, a gente está tão preocupado com aquilo que a gente perde, com aquilo que a gente ganha, que a gente esquece de ver o resto. A gente esquece que não é só a gente. A gente esquece que tem um monte de gente envolvida, que tem um monte de gente sofrendo, que tem um monte de gente passando um monte de trabalho. A gente esquece. Então,
Quem sabe se a gente consegue chegar em 2050 com o coração um pouco mais em paz, com a consciência um pouco mais desperta. Eu verdadeiramente espero. Mas, se não for possível, fica para a próxima vez. Gratidão por você ter estado aqui. Obrigado pela companhia mais uma vez. Um beijo no seu coração e até semana que vem. E existem aquelas pessoas que não vão Chega, Mel. Chega. Para de conversar.